Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 24 de fevereiro. Essa é a TV Senado e você está assistindo ao Senado Agora. O plenário do Senado deve retomar hoje, em sessão marcada para as 14 horas, a discussão do projeto que revoga a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo da camada pré-sal. O relatório foi considerado lido na sessão de ontem. A proposta do senador José Serra tramita em regime de urgência. Atualmente, a Petrobras é a única operadora dos campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. Para esse consultor em Minas e Energia, a estatal não tem condições de atender a essa exigência. Segundo ele, a Petrobras tem uma dívida superior a 500 bilhões de reais e é a empresa de capital aberto mais endividada do mundo. Temos uma riqueza e ela não pode ser explorada por conta da situação precária da Petrobras. Então seria interessante que esses investimentos que hoje a Petrobras não pode fazer, que sejam feitos por outras empresas em benefício do Brasil. Isso geraria empregos na indústria, geraria aumento de arrecadação. Pelo projeto do senador José Serra, a Petrobras fica com a preferência para ser a operadora e tem um prazo de 30 dias para se manifestar. Se ela não quiser, a Agência Nacional do Petróleo abre leilão para outras empresas. A Petrobras continua tendo a prerrogativa da escolha. Se quer participar, participa. Se não quer, que outros entrem. E aí isso permite ao país investir mais, no futuro produzir mais petróleo, mais royalties para a educação e para a saúde. É um projeto de interesse nacional e popular. O líder do PT diz que a bancada deve se posicionar contra o projeto. A questão é que também nenhuma empresa estrangeira tem se colocado à disposição de fazer investimentos sem a Petrobras. Até porque, ainda que ela possa ter pouco, tem mais recursos do que elas aqui no Brasil. E segundo, porque detém a tecnologia de exploração de águas profundas. Então eu temo que esse projeto, mesmo aprovado, ele seja inócuo. O Conselho de Ética do Senado vai se reunir hoje às 6h30 da tarde. Os senadores analisam o pedido de cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral. A defesa prévia do senador foi entregue nesta terça ao relator, o senador Ataíde de Oliveira, do PSDB do Tocantins. O presidente do Conselho de Ética falou sobre os próximos atos do relator e do processo. Ele tem 5 dias para entregá-lo ao Conselho de volta e eu marcarei imediatamente uma reunião do Conselho que dirá se aceita ou não aceita a posição do relator. Além da defesa prévia, Delcídio do Amaral entregou ao Conselho de Ética um pedido de impugnação do relator. A solicitação deve ser analisada nesta quarta-feira pelo Conselho. Delcídio do Amaral não deve comparecer a essa reunião. O petista também apresentou nesta terça pedido de licença médica pelo período de 15 dias. O prazo começou a contar a partir de segunda, 22 de fevereiro. A assessoria do senador, no entanto, garante que ele vai comparecer no momento adequado para se defender de todas as acusações. A utilização de unidades móveis de mamografia, a proibição do fumo em parques infantis e a ajuda a hospitais filantrópicos. Temas que a Comissão de Assuntos Sociais deve discutir daqui a pouco em reunião marcada para as 9h30. Socorro financeiro para Santas Casas de Misericórdia. Linhas de créditos de até 2 bilhões de reais seriam oferecidas pelos bancos públicos para a reestruturação do patrimônio e capital de giro das entidades filantrópicas que atendem aos pacientes do SUS. Juros reduzidos para aliviar a crise financeira de hospitais filantrópicos que entre 2012 e 2015 foram responsáveis por 41% das internações no Sistema Único de Saúde. Outro projeto na Comissão de Assuntos Sociais determina que o SUS deverá ter unidades móveis para levar o exame da mamografia à população que mora em áreas de difícil acesso. E também está na pauta da comissão o projeto de lei que proíbe o tabaco em parques infantis e nas áreas de prática esportiva, ou seja, afastar de crianças e atletas o hábito nada saudável de fumar. O filho se espelha muito no pai, né? As crianças se espelham nos adultos. E ficam achando, a partir dali, com aquele exemplo negativo, que aquilo é bom e é natural. Não é bom, não é natural, é ruim, é perverso e por isso nós achamos que não pode acontecer. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira.
Na Comissão de Infraestrutura, o projeto na pauta permite o uso de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na aquisição e na instalação de equipamentos destinados à geração própria de energia elétrica em residências. Senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional examinam o relatório sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico, política pública da esfera do colegiado. Depois, senadores têm pauta de projetos. Entre eles está o que prevê reserva de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste para o desenvolvimento da microrregião do entorno do Distrito Federal. E a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que prevê critérios de acessibilidade nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida para atender pessoas idosas ou com deficiência. E a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião às 10 horas com mais de 40 itens na pauta. Entre eles, o projeto que proíbe servidores comissionados de fazerem doação a partido político. A medida vale para a administração direta e indireta dos 3 poderes, da União, estados e municípios. Verbas do governo federal para a manutenção de creches em municípios vão ter novas regras. A comissão mista que analisa a medida provisória sobre o tema vai ser instalada nesta quarta-feira. O programa Brasil Carinhoso foi criado para estimular o acesso à educação infantil. Desde 2012, o governo dava apoio financeiro suplementar aos municípios para manter em creches crianças de 0 a 4 anos beneficiadas pelo Bolsa Família. Cada criança garantiria mais R$ 1.369,93 este ano em reforço de caixa para a educação infantil. Pela medida provisória, esse valor passa a ser apenas um teto, ou seja, o governo pode gastar menos. A Confederação Nacional dos Municípios considera que a medida provisória promove cortes nos recursos para a educação infantil e prejudica crianças beneficiárias do Bolsa Família. Já a Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, acredita que as novas medidas podem inviabilizar o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Apesar do estímulo das verbas do Brasil Carinhoso, 46% dos municípios brasileiros que receberam esses recursos não aumentaram o número de crianças matriculadas. Os dados estão na justificativa da medida provisória. O governo acredita que é necessário flexibilizar a política de repasses para induzir fortemente todos os municípios a ampliarem as matrículas de crianças do programa Bolsa Família. Outros critérios vão ser levados em conta, né? Critérios estabelecidos pelo Poder Executivo e que vão considerar, por exemplo, se o município aumentou o número de matrículas em creche de crianças do Bolsa Família ou se ele não aumentou. Ou seja, o Poder Executivo passou a ter mais poder na definição de quem vai receber esses recursos e quem não vai receber. O Congresso também começa a discutir hoje a medida provisória que permite ao governo usar superávit de recursos vinculados para cobrir despesas primárias de 2015. Recursos vinculados são aqueles que, de acordo com legislação específica, só podem ser usados em determinada despesa. É dinheiro carimbado que, ao entrar nos cofres públicos, já tem destinação certa. A lei impede que esses recursos vinculados, mesmo que estejam sobrando, possam ser usados para pagar outras despesas. O governo alega que, com essa proibição, algumas despesas têm recursos além do necessário na conta única do Tesouro Nacional. Outras têm insuficiência de verba. A medida provisória editada pelo governo permite remanejar recursos vinculados disponíveis em 31 de dezembro de 2014 para cobrir despesas obrigatórias de 2015, entre elas gastos com pessoal, benefícios previdenciários e assistenciais, Bolsa Família e ações e serviços públicos de saúde. A medida não se aplica a fontes de recursos que têm vinculação constitucional, como as transferências para estados e municípios. Isso foi feito várias vezes no passado sob diferentes governos. E existe como pano de fundo uma grande discussão sobre a questão do excesso ou não de vinculações no orçamento da União. Ou seja, a margem de manobra que se tem para a realocação de recursos é muito pequena, de menos de 10%. Então isso cria muita dificuldade para a gestão das finanças públicas.
A Comissão de Educação realiza 2 audiências públicas hoje. Pela manhã, às 10 horas, o assunto é o Programa Institucional de Iniciação à Docência. E à tarde, às 14 horas, o debate é sobre a Base Nacional Curricular, o currículo mínimo que deve ser ensinado aos alunos de todo o Brasil. Um documento que descreve o conteúdo principal que os alunos de todo o país devem aprender em cada ano da educação básica, do infantil ao ensino médio. É a Base Nacional Comum Curricular, que está prevista na Constituição, mas só no ano passado foi elaborada. Ela dá 60% do rumo, 40% é dos estados. As culturas locais, as especificidades, né, as demandas. A aceitação da base dessa discussão é muito grande. Aceitação por quem atua, pelos professores, tá? Porque justamente para você ter um nível mínimo, né, de informação. Nesta quarta-feira, o tema vai ser discutido na Comissão de Educação. Segundo o senador Fernando Bezerra, que pediu a audiência pública, a Base Nacional Curricular precisa de mais debate antes de entrar em vigor. É a segunda vez que a Comissão de Educação discute o assunto. No ano passado, especialistas defenderam a proposta, mas criticaram alguns pontos. Um aspecto que é consenso é que a proposta para a educação infantil ela precisa de uma profunda revisão. É possível enviar sugestões pela internet. A base curricular está em consulta pública até 15 de março e já recebeu mais de 10 milhões de contribuições, a maior parte de escolas. A professora Terese, da Universidade de Brasília, é a responsável por processar os comentários e encaminhar ao Ministério da Educação. Há necessidade de que até a metade do ano essa construção mínima seja apresentada ao Conselho Nacional de Educação. Qualquer pessoa pode deixar a contribuição ao texto da Base Nacional Curricular. Para isso, basta acessar o endereço basenacionalcomum.mec.gov.br, clicar em Contribua e preencher um cadastro. O Senado aprovou nesta terça-feira o texto modificado pelo Congresso para a medida provisória 692. Ela aumenta para a pessoa física a tributação sobre os ganhos de capital. A matéria vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Ganho de capital é a diferença entre o valor de compra de um bem, como por exemplo ações ou um imóvel, e o valor de venda. Atualmente a taxa é de 15%. A medida provisória aumenta esta alíquota. Estamos falando de ganho de capital. É a diferença que eu ganho, por exemplo, entre a compra e a venda de um imóvel. O que está sendo colocado aqui vai atingir em cheio, por exemplo, um produtor rural, que é dono de uma fazenda de 1.000 hectares, 2.000 hectares, um cara que tem 2, tem 3 apartamentos. Abre espaço para uma reforma tributária justa, para redução da concentração de renda e também faz justiça ao momento de crise em que vivemos, porque transfere, porque diz que o preço da crise tem que ser partilhado, principalmente por aqueles que mais têm. Paga 15% quem ganhar até 5 milhões. Acima de 5 e abaixo de 10 milhões, o imposto é de 17,5%. Entre 10 e 30 milhões, a cobrança é de 20%. E acima de 30 milhões, o imposto é fixado em 22,5%. Para alguns senadores, a nova tabela enfraqueceu a proposta. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, anunciou que essa medida provisória, que iria atingir 3.500 contribuintes, alcançará apenas 80. O relator disse que o novo texto aproxima a alíquota do imposto cobrado de quem investe no mercado financeiro. No caso de ganho de capital, nós passaríamos a ter 3 alíquotas diferentes. Por que que alguém que aplica no sistema financeiro e tem o ganho de capital do dinheiro paga menos do que aquele que tem o ganho, aplica no sistema, por exemplo, em imóveis? O relator também incluiu no texto uma forma de abater a inflação do ganho de capital. O índice utilizado será a correção da faixa mais baixa da tabela do imposto de renda. Também ficou no texto a possibilidade de pessoa física vender ações em 2 anos seguidos para pagar menos imposto.
A medida provisória, que perderia a validade na semana que vem, foi aprovada. Esse substitutivo, construído pelo senador Tasso Gereissati, objeto de um grande entendimento envolvendo o governo, os nossos pares e os interessados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.